dia, irmãos. Como eu disse para os irmãos, eu estou trazendo para os irmãos aquilo que eu li, que eu meditei. A minha leitura essa semana incluiu Isaías 53 e não tem como ler essa passagem e não compartilhar com os irmãos. Então quero ler essa passagem, mas vou começar a leitura em Isaías 52, a partir do verso 13, que diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque o que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Oremos. Pai Celestial, obrigado pelo nosso tempo juntos agora.
nos guie em toda a verdade, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O título do nosso estudo é O servo sofre a dor. Geralmente essa passagem é se referida como o servo sofredor. E o termo servo nós vemos duas vezes aqui em Isaías 52:13. Eis que o meu servo procederá com prudência. E novamente nós vemos aqui no finalzinho, o verso 11 do 53, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo. Aqui nós vemos o servo sofredor e vemos que é o servo do Senhor que sofre a dor. Ao ler esta passagem, de quem que estamos falando? Não é de nenhuma outra pessoa, a não ser do próprio Senhor Jesus Cristo. Alguns querem atribuir isso à nação de Israel, mas não é da nação, é de um servo. É o servo do Senhor, é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que estamos lendo aqui. Nós vemos no verso 14 do 52 que ele foi, a sua face, foi tão desfigurada mais do que outro qualquer. O nosso Senhor sofreu. Ele teve a sua face desfigurada, sua barba arrancada, teve posto sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Mas por quê? Porque, verso 5 diz, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por quê? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós, como filhos, queremos muito agradar os nossos pais. Nós queremos a aprovação dos nossos pais. Eu vi de um missionário que queria muito a aprovação da sua mãe. E até aí não tem nenhum problema. Ela não queria que ele fosse missionário, ele foi missionário e queria muito a aprovação dela, até aí tudo bem, mas a dificuldade é que ela já estava morta havia mais de 20 anos. E mesmo assim, ele ainda desejava a aprovação da mãe dele. Nós, como seres humanos, queremos a aprovação de Deus. Veja isso nas culturas através deste mundo, ao redor do mundo. Quantos sacrifícios são feitos tentando agradar a Deus? Os indígenas fazendo seus sacrifícios, no passados antigos fazendo sacrifícios, tentando apaziguar a Deus, tentando agradar a Deus. Nós queremos a aprovação de Deus, mas Deus nos mostra o que Ele requer. Ele requer sangue, e sangue de um cordeiro sem mácula. Não só um animalzinho, mas de uma pessoa, de um inocente sem mácula. Apenas o nosso Senhor Jesus é quem poderia de fato agradar ao Pai Celestial, pois somente Ele não tem pecado. Nós tentamos agradar a Deus, isso é religião. Nós fazendo algo para tentar religar a Deus, fazer algo que seja bom o bastante para que Deus esteja satisfeito com isso, mas não há nada que nós possamos, como seres humanos, fazer para agradar a Deus, para apaziguá-lo, para religar a nossa comunhão com Ele. É por isso que Ele é quem veio até nós. É por isso que Ele enviou o seu próprio Filho para derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Nós é quem merecíamos estar naquela cruz.
mas não somos dignos porque somos pecadores. Aqui no final do capítulo, ele diz assim: Todavia, verso 10, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, aqui falando da ressurreição. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E o verso 11 diz: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Tendo filhos, a gente vê que eles querem nos agradar. A Dani, por exemplo, ela quer nos agradar pegando a sua própria água. Só que tem um problema. Ela não alcança o filtro. Ela tenta, ela se estica, ela não quer incomodar, mas ela não tem a capacidade de alcançar o filtro para pegar a água. Então ela pede ajuda. Por favor, mãe, pai, Rafa, me deem água. Ela quer água, ela quer pegar por ela mesma, mas ela não consegue por causa da sua estatura, tem só 5 anos de idade. Então nós vamos lá e pegamos água para ela, porque nós vemos que ela tem toda a boa vontade, ela só não tem a capacidade. E pegamos a aguinha para ela. É assim com o nosso Pai Celestial. Nós podemos ter toda a boa vontade de querer agradar a Ele, ter toda a boa vontade de querermos ser salvos pelas nossas boas obras, de tentar apaziguá-lo, de tentar religar a nossa comunhão com Ele pelos nossos próprios esforços, mas todos os nossos próprios esforços não alcançam a água. Precisamos de ajuda. Precisamos do Senhor Jesus. Ele é a água da vida. Ele derramou o seu próprio sangue para apaziguar o Pai, porque o Pai é justo, Ele é santo. Ele é quem nos dá a água viva. É Ele quem morreu na cruz, que foi sepultado, que ressuscitou, que está vivo. É Ele quem nos salva. Precisamos reconhecer a nossa necessidade dEle e falar: Senhor Jesus, por favor, tenha misericórdia de mim, o pecador. Religião que a gente pode fazer para Deus, por Deus, mas o relacionamento com Deus é o que Ele faz por nós. Jesus morreu para nos levar ao Pai. Nós precisamos dEle. Precisamos reconhecer a nossa necessidade dEle. Reconhecer que o Pai está satisfeito com o Filho. E olharmos para o Filho e dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tem misericórdia de mim, um pecador. O que nós precisamos fazer é apenas apontar as pessoas ao Senhor Jesus. Precisamos apenas falar dele. É o Espírito Santo que vai convencer e é o próprio Senhor Jesus que vai salvar. Eu não sabia como ganhar almas, até eu aprendi que eu não ganho ninguém. Eu apenas falo do Senhor Jesus. O Espírito Santo é quem convence e é o próprio Senhor Jesus que salva. Então fale apenas do Senhor Jesus. É o pecador que está sedento. Olhe para o Senhor Jesus e diga para ele: Senhor, tenha misericórdia de mim, o pecador. O Pai está satisfeito no Filho, e no Filho nós temos paz. Clame hoje a Ele e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, o pecador. E aos que já o conhecem, apenas fale dele e deixe Ele fazer a obra. Pai Celestial, obrigado pelo Senhor. Use a sua palavra. Obrigado tanto pelo seu Filho, Senhor Jesus. Nós oramos no nome dele. Amém. Que Deus abençoe.